4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Sandro de Lima de Almeida. É isso mesmo, é? Sandro de Lima de Almeida. Ele é morador de Tremembé, São Paulo, no Vale do Paraíba. Tá aí, Sandro, a música que você pediu. O Sandro entrou aqui, ó, no canal do YouTube do professor Cláudio Neto e pediu esta música. Tá aí, Sandro, a música para você e para todo o Vale do Paraíba. Aí, muito legal, minha querida e linda turma de 8º ano, turma de primeiros socorros. Nesse dia 11 de agosto de 2020, nós vamos fazer uma coisa diferente. Primeiro, nós estamos comemorando 74 mil, não, calma, a gente chega lá, 7.450 visualizações. Então, um data exclusivo, meu filho, um trabalho para fazer. Agora sim, vamos para a aula de hoje. E eu gostaria de agradecer toda a equipe médica que cuidou de mim nesses dias. Eu tive um pequeno probleminha, fiquei um pouquinho afastado. Já fiz aqui algumas das aulas anteriores das outras turmas. O agradecimento à equipe médica, técnica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos professores que me ajudaram. Teve professor que assumiu aqui a minha posição e passou o trabalho para vocês. Vou corrigir, hein? E vou falar também sobre o próximo trabalho, que vai ser um trabalho assim muito legal. Assim como a aula de hoje, ela vai ficar diferente. Então, muito obrigado a todos do colégio, em especial a dona Carmen. E vamos para a aula de hoje. Sendo uma aula diferente, que eu planejei para vocês, a ideia aqui seria do seguinte. Primeiro eu tenho que falar, né? Minha querida e linda turma de 8º ano. Falei, turma de primeiros socorros. Eu gosto de falar isso. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai fazer diferente? Nós estamos literalmente na metade do período que a gente traçou em relação a fazer essas aulas, tá? Como vocês têm um trabalho já para vocês fazerem, eu vou pegar um pouco mais leve com vocês na aula de hoje e vou dar basicamente uma explicação para vocês, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, um revival, vamos relembrar algumas coisinhas, como por exemplo, o que seriam esses primeiros socorros, tá? Esses primeiros socorros são apenas a primeira ajuda a ser dada a uma pessoa ferida, uma vítima que nós chamamos. Elas também servem, esses primeiros socorros, eles servem para aliviar a dor e estabilizar o estado da pessoa, mas não servem como tratamento e nem cura. Vocês precisam sempre pedir ajuda a um adulto e o ferido deve ser levado a um hospital dependendo da gravidade. Lembrem-se que eu disse que aqui nós não estamos formando médicos e nem paramédicos. Aqui é aquele minuto de ouro que nós vamos trabalhar. Então, vamos relembrar algumas coisinhas, como por exemplo, em relação a acidentes com eletricidade. Vocês não podem esquecer de desligar imediatamente a eletricidade, se vocês tiverem condições, sempre isso. Se não, chame a companhia de energia elétrica, chame um adulto imediatamente, grita por socorro, mas estejam sempre preparados para saber o que vocês vão fazer. Ou seja, nunca encostar numa vítima, porque depois de algum tempo, ela fica ainda gerando energia dentro do corpo. Vocês não podem colocar nada para cobrir essa vítima, a não ser que seja declarado um caso aí de hipotermia, que a gente vai avaliar isso normalmente. Só um profissional mesmo que vai tomar essa conduta, porque o superaquecimento dessa vítima vai gerar literalmente uma hipertermia, ou seja, a hipo é baixo, hiper mais, então vai aumentar o calor dela, que a ideia não é essa. Em relação a objetos estranhos, a gente diz que você deve evitar retirar objetos estranhos, não é? A gente falou sobre isso,
e também outras coisas, falando sobre algumas coisas, algumas dicas de primeiros socorros. A gente está aqui em dicas o tempo inteiro, falando sobre sangramento nasal, lembrando que a gente nunca deve dar nada para uma vítima beber ou comer se ela estiver inconsciente. Em relação a desmaio, nós falamos sobre sintomas que a pessoa fica pálida, fica suando frio, a vista fica escura, perde o controle dos músculos e depois cai perdendo os sentidos. Então, se você está vendo que uma pessoa está numa situação dessa, já é hora de você começar a pensar o que você vai fazer. Se essa vítima, por exemplo, ela apresentar sintomas, mas ela estiver acordada, aí você vai sentar essa pessoa, vai abaixar a cabeça, pedir a pessoa para ficar com a cabeça baixa e segurar na parte de cima da cabeça, aqui assim mais ou menos, empurrando levemente a nuca para baixo. Se ela não estiver acordada, aí você deita a vítima, colocando as pernas dela mais alta que o resto do corpo. Aqui a gente está dando algumas dicas. Tem algumas coisas que a gente nunca pode fazer, como, por exemplo, tomar remédio que tem em casa, sem que você esteja doente, ou sem que o papai e a mamãe, seu responsável, tenha aprovado. Não brincar com facas, tesouras, vidros, objetos cortantes, principalmente pensando que nós estamos mais tempo dentro de casa, então a gente está propenso a esse tipo de coisa. Assim como não devemos brincar com produtos de limpeza, porque eles podem ser tóxicos, não empinar pipas perto de fios elétricos. Nesse momento agora de pandemia, é melhor nem empinar nada. Não colocar nada no buraco da tomada, especialmente se for de metal. Presta atenção porque eu estou falando isso para vocês. Ó. Não brincar com os fios de aparelhos eletrônicos, nunca colocar objetos na boca, no nariz, no ouvido, não tentar pular de lugares altos e não brincar com fogo. A gente precisa compreender esse significado dos primeiros socorros. A gente precisa identificar os perigos que cercam a gente dentro de casa, na escola. Precisamos apontar medidas de segurança que aprendemos. O que é isso, professor? Eu quero que vocês comecem a anotar, ou seja, confrontar informações, o que eu falo, confrontar informações com bases em dados obtidos individualmente, ou seja, por pesquisa do que você aprendeu. O que eu passei aqui, vocês vão procurar localizar, registrar, analisar todas essas informações para que vocês possam desenvolver a capacidade tanto de ler, escrever e compreender esses conteúdos por meio dessas anotações e dessa pesquisa. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aí o caderno e nós vamos fazer como se fosse uma apresentação. Por exemplo, você vai, através disso, desenvolver competências e habilidades. Você vai propor, executar, avaliar, interagir. Você vai usar recursos existentes em casa, computador, telefone, para poder construir seus conhecimentos em relação ao que nós estudamos. Vocês precisam, eu quero que vocês deem uma procurada na internet dos assuntos que eu tenho tratado, que vocês vão fazer uma anotação desde a primeira aula, da videoaula, o que foi que vocês aprenderam. E é importante que cada um de vocês, nesse momento agora, sejam capazes de expor de forma oral, ou seja, falar o que vocês aprenderam. Vocês precisam estar envolvidos nesse processo de aprendizagem. Vocês precisam identificar as medidas de prevenção. E essas novas tecnologias em sala de aula que a gente estaria usando, vocês vão estar usando isso em casa, com essas possibilidades didáticas para o ensino construtivista. Vocês vão usar, como eu falei, telefone, tablet, o que vocês tiverem de acesso para fazer as pesquisas de vocês, sempre tendo em mente o seguinte, sabendo o que você vai fazer e em relação a esse tema que a gente está estudando, de primeiros socorros. Esse tema, pessoal, isso é muito complexo. Vocês devem, por exemplo, o que vocês devem procurar? Procurem uma reportagem, discutam uma notícia, e eu queria que vocês registrassem no caderno, né? Assim, vocês podem começar colocando qual é a importância dos primeiros socorros. Coloca o nome, pode colocar o nome do professor, a data que vocês estão começando. Aí vocês colocam assim, ó, compreender o significado dos primeiros socorros.
Aí embaixo vocês colocam identificar os perigos em casa e na escola. Está na hora de começar a procurar os riscos em casa. Eu preciso que vocês apontem medidas de segurança e de prevenção que vocês entenderam, que vocês aprenderam, que vocês descobriram até aqui, para que vocês possam aprender a realizar esse tipo de pesquisa. Aí vocês vão desenvolver o hábito do diálogo e da troca de ideias. O que eu quero saber sobre os primeiros socorros coloca ali o que vocês querem aprender. E vocês vão relacionando cada vez mais, não se esquecendo de o que são os primeiros socorros, quais são os perigos que você tem dentro da sua casa, e o que você pode fazer ou não para se manter ali inteiro, ou seja, o que você pode fazer para não se machucar. Bom, quando nós iniciamos esse nosso trabalho, nós separamos um material e a gente vai acabando modificando com o tempo. E justamente por conta dessa modificação, vocês vão estar dentro de casa muito maior tempo agora. Então, praticamente o tempo todo, né? Então eu preciso que vocês se envolvam com seus pais na medida, os seus responsáveis, na medida que eles puderem, porque isso tudo é muito importante. Porque além da parceria em enriquecer esse trabalho de vocês, isso também vai ser um fator motivador. Vocês precisam discutir com seus familiares se eles sabem, por exemplo, como poderão ajudar a evitar um acidente. E aí vocês, através da oralidade, ou seja, falando, vocês vão mostrar como é que se deve identificar e a partir do que você aprendeu. Por exemplo, quando alguém se acidenta do seu lado, se machuca, você fica desesperado? Foi isso que te ensinaram? Você faz um pouco de tudo que passa pela sua cabeça? Ou você sabe o que fazer e quando deve procurar o atendimento médico? Geralmente a gente pensa que prestar primeiro socorro é coisa de médico, mas isso só é verdade quando a gente desconhece o que a gente vai fazer em cada uma das situações, não é verdade? Então, muitas das vezes, uma simples torção, seja quando se trata de queimadura, choque, intoxicação, uma convulsão, um afogamento, uma parada cardiorrespiratória, entre outras coisas, essas providências, elas não passam de um conjunto de medidas práticas e bastante simples, ditadas pelo bom senso e pelo que vocês aprenderam. São o que eu chamo de procedimentos que podem e devem ser aprendidos por mulheres, homens, crianças, porque os acidentes eles ocorrem de forma imprevista. Então, quem estiver perto, conhecendo os primeiros socorros, nós nos sentimos com menos medo de enfrentar essa adversidade e nos tornamos muito mais capazes de cuidar dos outros e de nós mesmos. Legal? Então, o significado de primeiros socorros, o que é? Por que é interessante aprender? Quais são as orientações que vocês receberam? No caso, vocês receberam noções. Em algumas situações, nós não podemos ou não conseguimos resolver o problema com as próprias mãos. E quando isso acontece, a gente não pode esquecer de uma das medidas mais importantes, chamar ajuda. A maioria das cidades oferece atendimento de emergência. Para se chamar uma ajuda, normalmente o número 193. Quando a pessoa atender o seu chamado, preste atenção. Fique calma, lembra que eu falei sobre as qualidades de um socorrista? Então, você procura explicar com calma como, onde o acidente aconteceu. Os profissionais que vão atender vocês nas emergências, eles são bombeiros, policiais, enfermeiros, médicos, paramédicos treinados. Eles dispõem de equipamentos para resolver os casos mais complicados. Eu estive olhando o guia prático dos primeiros socorros do Aeroporto Internacional do Galeão e eu vi algumas coisas interessantes. Os acidentes mais comuns que podem acontecer em casa, eles são pancadas na cabeça, algum corte, um sangramento, queimadura, incêndio, pode ser ingestão de um objeto, um engasgamento, roupas em chamas, perfuração por objeto, desmaio, essas coisas todas que nós falamos. Então, esses primeiros socorros, em muitos casos, gente, o que acontece? Vocês podem ter aí irmãos que estejam aí na educação infantil, ou de repente que ainda nem entraram na escola, e vocês reconhecendo todas essas maneiras aí, essas formas de se evitar, vocês estarão preservando, muitas vezes, vocês estarão preservando a vida desses seus irmãozinhos, não é? Mas
As pessoas que não têm noção de primeiros socorros, elas acabam agindo por impulso e essa atitude pode acarretar danos maior à pessoa que está acidentada. Para se informar, para informar e conscientizar as pessoas, que tal você fazer a anotação que eu pedi? Então, mãos à obra. Eu quero que você pegue aí, né, faça suas anotações para esses assuntos e a gente vai discutir isso num outro momento. Todos esses assuntos que nós mostramos nas videoaulas, que são, na verdade, essas dicas de primeiros socorros, eu quero que vocês façam aí as intervenções que possam possibilitar reflexões dos outros, inclusive. E assim vocês vão estar testando os seus próprios conhecimentos, observando em casa as tomadas, aquilo que a gente falou o tempo inteiro, registrar aí quais foram as medidas que foram tomadas pelos membros da família para que prevenissem os acidentes domésticos com as crianças, não se esquecendo de estar sempre pedindo ao papai, à mamãe ser responsável no tempinho vago que eles tiveram. A minha ideia era de que a gente pudesse visitar um corpo de bombeiros, para que a gente pudesse ver os equipamentos, os trabalhos de um bombeiro. Eu cheguei a convidar um amigo meu, que ele é bombeiro BPC, bombeiro particular civil, acho que é isso, bombeiro, alguma coisa civil. Bombeiro, ele trabalha no shopping de Madureira, mas infelizmente a gente não tem como estar indo para o colégio, né? Justamente por conta dessa pandemia, a gente não vai ter como fazer essa coisa que a gente realmente queria. Então, nessas atividades, não se esqueçam de colocar aí, que vocês vão registrar, que são os primeiros socorros, quais são as informações corretas do que eu falei ali. Por exemplo, se é para furar uma bolha que foi causada por a queimadura, o que eu falei? É para fazer? Se você tem que manter limpa a região que sofreu um corte, será que seria não? Isso é um passo importante para uma rápida recuperação e você deve cobrir o corte com qualquer pano, você deve passar pasta de dente nas queimaduras. Foi isso que vocês aprenderam? Eu quero que vocês marquem também 3 cuidados que devemos ter para evitar acidente. Começa a procurar em casa aí, tá? Qual é o cuidado que você tem em casa para evitar acidente? Tenha isso na sua cabeça. Tá legal? Não se esquecendo de que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Sim. Ao longo desse trabalho, eu queria saber assim, se você compreendeu mesmo o que foi passado, esses chamados conhecimentos que você construiu. Pense que não é o acúmulo de informações, mas o interesse de cada aluno e o saber o que fazer e da forma como será feito, que vai poder decidir sobre o futuro de um acidentado. Lembrando que nós não estamos em férias, agora sim. E sim, em quarentena, eu deixo um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço e peço que tenham todos muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima semana.